Março de 2018. Maceió, a capital de Alagoas, conhecida mundialmente como a sereia do Atlântico por suas águas cristalinas, estava prestes a sentir o rastro de um segredo sombrio, guardado a mais de 500 metros de profundidade. Em um dia de chuva típica de verão, o que parecia ser apenas mais um temporal passageiro trouxe consigo um fenômeno que mudaria a geografia da cidade para sempre. Os moradores do bairro do Pinheiro sentiram o chão tremer sob seus pés. Mas não era um tremor comum. Não havia vulcões na região, nem falhas tectônicas ativas que justificassem aquele abalo. O que estava acontecendo era o início de um colapso em câmera lenta. O rastro do desastre começou de forma quase imperceptível, com rachaduras milimétricas surgindo nas paredes das salas de estar e nos muros das garagens. Ninguém imaginava que, sob seus pés, um abismo estava sendo esculpido há décadas. Em poucas semanas, aquelas fissuras que pareciam inofensivas transformaram-se em fendas profundas, grandes o suficiente para engolir a segurança de famílias inteiras. O pânico silencioso deu lugar ao desespero absoluto quando os selos vermelhos da Defesa Civil começaram a ser colados nas portas. Evacuação imediata. O rastro da destruição não parava no Pinheiro. Ele avançava implacável sobre o Mutange, o Bebedouro, o Bom Parto e parte do Farol. Milhares de pessoas foram obrigadas a arrumar malas em horas, deixando para trás casas que pertenceram a gerações. Mas para onde todos iriam? E o mais importante, o que estava causando esse afundamento repentino? O rastro nos leva para longe da superfície, para um labirinto industrial que a maioria dos maceienses nem sabia que existia. Para compreendermos o verdadeiro culpado, precisamos descer 500 metros abaixo do nível do mar. Ali reside o sal-gema. Extraído pela mineradora Braskem desde o final da década de 70, este minério é o coração da indústria química, essencial para fabricar plásticos e produtos de limpeza. Durante 40 anos, a extração foi conduzida em um ritmo industrial implacável, através da mineração por solução. Injetava-se água em alta pressão para dissolver o sal e bombear a salmoura para a superfície. No entanto, o que restava lá embaixo eram cavidades colossais, verdadeiros abismos artificiais. 35 minas foram abertas sob o solo habitado. Algumas dessas cavernas são tão vastas que poderiam abrigar estádios de futebol inteiros. O rastro técnico revela que o teto dessas cavernas começou a ceder, criando um efeito dominó geológico. O rastro de destruição não se limitou ao asfalto. Ele avançou silenciosamente sobre as águas da Lagoa Mundaú, um ecossistema vital para centenas de famílias de pescadores. Com o afundamento do solo, a topografia da lagoa mudou drasticamente. Áreas que antes eram rasas e produtivas tornaram-se fossos de lama. O rastro ambiental aqui é devastador, e o risco de um fenômeno conhecido como tsunami de lagoa tornou-se uma ameaça real. O deslocamento repentino de terra no subsolo poderia criar ondas capazes de varrer o que resta da orla. O pescador, que antes lançava sua rede com esperança, hoje olha para a água com o temor de que o chão sob o seu barco simplesmente desapareça. É a natureza cobrando o preço de uma exploração que ignorou os limites do equilíbrio geológico. Nossa investigação nos leva agora aos gabinetes silenciosos. O rastro de papel mostra que o perigo não era uma surpresa. Relatórios geológicos que datam da década de 90 já apontavam que a estabilidade das cavidades de sal-gema era questionável. Por que o alerta foi ignorado por tanto tempo?
O rastro sugere que o lucro gerado era tão alto que qualquer interrupção era vista como um prejuízo inaceitável. O Estado, que deveria fiscalizar e proteger o cidadão, muitas vezes agiu como um espectador passivo enquanto as minas se expandiam sob áreas densamente povoadas. É um rastro de assinaturas e carimbos que sentenciaram bairros inteiros ao desaparecimento. Maceió não caiu por um desastre natural. Maceió foi derrubada por uma sucessão de decisões que priorizaram o capital sobre a vida humana. Caminhar por esses bairros hoje é atravessar um cenário de pós-guerra. São 60 mil vidas arrancadas de suas raízes. Imagine perder sua vizinhança e suas memórias de infância em troca de uma indenização fria. Vemos escolas onde o eco do recreio foi substituído pelo bater de tapumes ao vento. Igrejas históricas cujos vitrais foram lacrados com tijolos para evitar saques. O rastro humano é a parte mais dolorosa deste documentário. Idosos entraram em depressão profunda após serem removidos. Para eles, aquele endereço era sua identidade. Maceió tornou-se um laboratório humano de como a mineração predatória pode desmantelar o tecido social de uma metrópole inteira em poucos anos. O rastro atual é de batalhas judiciais exaustivas. Enquanto a mineradora lucra bilhões, as vítimas lutam por valores que mal cobrem o custo de uma vida nova. Acordos complexos tentam colocar um preço na dignidade de um povo que perdeu seu chão. Muitas famílias foram deslocadas para conjuntos habitacionais distantes, longe de seus empregos e redes de apoio. O rastro de problemas de saúde mental entre os ex-moradores é uma epidemia silenciosa e negligenciada. Maceió é hoje um monumento ao descaso. Uma cicatriz aberta que pode ser vista até por satélites. A pergunta que fica no ar é: quantas outras cidades no Brasil e no mundo estão sentadas sobre rastros semelhantes de exploração sem controle? Maceió, assim como Aratu, é um lembrete de que a história sempre deixa rastros, por mais que tentem cobri-los com asfalto ou silêncio. O chão pode ter parado de tremer em alguns pontos, mas Maceió nunca mais será a mesma. O rastro que a exploração deixou não será apagado por cifrões. Ele está gravado na geografia mutilada da cidade e no coração de quem foi exilado dentro da própria terra. Eu sou o seu guia nesta busca por respostas e continuaremos aqui para que essas verdades não sejam enterradas. Se você acredita que esses rastros precisam ser seguidos, inscreva-se e compartilhe. No próximo episódio, o rastro nos levará para um deserto criado pelo homem no coração da Amazônia. O rastro continua.